Bom dia a todos. Bem-vindos ao painel Combate a Cartéis e Soluções Cooperativas na América Latina, um panorama geral das lições e desafios futuros. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um grande prazer ser moderadora desse painel e agradecer ao IBRAC pela oportunidade de trazer esse assunto no 23º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, e também agradecer, desde já, a participação dos expositores. Bom, soluções cooperativas, e eu estou me referindo por soluções cooperativas, não apenas a acordos de leniência, mas também acordos de cessação de conduta, que, no caso do Brasil, seria o termo de compromisso de cessação, mudaram completamente a forma com que autoridades de defesa da concorrência detectam e investigam cartéis. Enquanto um programa de leniência efetivo pode induzir infratores a se apresentarem e confessarem as suas condutas para autoridades de defesa da concorrência, uma política robusta de acordos pode levar os representados a uma corrida até as autoridades de defesa da concorrência para fazer um acordo e, com isso, cooperar com as investigações. Em ambos os casos, empresas e indivíduos envolvidos em cartéis apenas terão incentivos para apresentar uma proposta de leniência ou um acordo de cessação de conduta, se essas soluções cooperativas garantirem, no mínimo, que a situação do proponente não seja pior e, idealmente, seja melhor do que o resultado esperado na ausência do acordo de leniência ou de um acordo de cessação de conduta. Nesse contexto, e com base na experiência do Brasil, do Chile e da Argentina no combate a cartéis, quais são os fatores-chave para garantir a implementação de soluções cooperativas de uma forma efetiva? Quais são os principais desafios antes e depois da implementação dessas soluções cooperativas? Como as leis e as normas aplicáveis podem conciliar, de um lado, a proteção da confidencialidade dos documentos apresentados pelos signatários do acordo de leniência e do compromisso de cessação, e, ao mesmo tempo, gerar incentivos para ações privadas de reparações de danos? No nosso painel, essas e outras questões serão discutidas por autoridades de defesa da concorrência e advogados, enquanto discutem o uso de soluções cooperativas no combate a cartéis na América Latina. Antes de apresentar brevemente os expositores, eu gostaria de explicar como nós organizamos esse painel. Eu pedi para que cada um dos expositores fizesse uma breve apresentação, abordando as principais características das soluções cooperativas nas suas respectivas jurisdições. Na sequência, eu vou colocar algumas questões para consideração do painel e teremos, ao final, alguns minutos para perguntas da audiência. Bom, nós temos aqui um distinto painel e eu terei a honra de apresentar os expositores a vocês. Paulo Bunier da Silveira é conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Entre 2011 e 2015, foi chefe da assessoria internacional do CAD. Esteban Manuel Greco é presidente da Comissão Nacional de Defesa da Concorrência, a autoridade concorrencial da Argentina. Antes disso, foi consultor internacional para organizações públicas e privadas em temas como política de defesa da concorrência, mercados regulados, entre outros assuntos. Entre 2009 e 2015, ele foi também sócio da GPR Economia S.A. Miguel Del Pino é sócio do escritório argentino Marval, O'Farrell e Marey, e ele é também professor da Faculdade Católica da Argentina. Sander van der Voort, ele foi sócio e atualmente é consultor do escritório chileno Ferrada Nemi. Ele tem vasta experiência internacional em assuntos de direito da concorrência, mercados regulados e assuntos econômicos. Antes de se juntar ao Ferrada Nemi, ele também trabalhou para outros escritórios, como Allen Overy, em diversas localidades, Roterdã, Bruxelas, Londres e Nova York. Bom, eu pedirei, primeiramente, então, que o conselheiro Paulo Bunier faça a sua breve exposição. Na sequência, o presidente Esteban Greco, seguido pelo Miguel e, por último, o Sander.
Paulo, podemos começar? Alô, perdão. Bom dia a todos. Obrigado, Michele. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial nossos convidados estrangeiros. É um grande privilégio para todos nós termos um painel com uma maior composição de palestrantes estrangeiros na esteira da internacionalização que defendemos no CAD, nas universidades, no IBRAC, e cumprimento o IBRAC na pessoa do seu presidente, Eduardo Caminati, agradecendo o convite. Eu sei que faz parte do protocolo dizer isso, Caminati, que é um prazer estar aqui, mas é verdadeiramente um prazer. Gostaria de reforçar esse ponto, porque eu já tive a oportunidade de dizer isso em outras ocasiões, sou realmente um entusiasta do trabalho do IBRAC, junto ao CAD. Fiquei, inclusive, muito feliz de ver as declarações dos professores ontem, do professor Bill Kovacic, do professor Richard Wish, e me permito, então, me apoiar, parafrasear o professor Bill Kovacic, quando falou que o IBRAC funciona como uma plataforma de dois lados, mercado de dois lados, e sem a qual dificilmente o Brasil, o CAD em particular, chegaria onde chegou, e eu endosso as palavras dele nesse sentido. Realmente é um papel muito importante desempenhado pelo IBRAC. Vejo aqui outros ex-presidentes e membros do Conselho do IBRAC, pelo que fica essa homenagem. Com relação à minha breve apresentação, Michele, eu, como a plateia, a audiência, nós conhecemos bem o sistema brasileiro, eu vou ser muito breve nesse primeiro momento, até para deixar mais tempo, oportunidade para os nossos colegas que vieram de longe. Mas eu gostaria só de destacar dois elementos. Como a Michele falou, quando tratamos de solução cooperativa na perspectiva do CAD, nós estamos falando basicamente do programa de leniência de um lado e dos TCCs, da política de TCCs do outro. O programa de leniência do CAD foi instituído em 2000, no ano 2000, sendo que a primeira leniência foi assinada em 2003. É uma história, portanto, de 17 anos de existência do Instituto, 14 anos, se a gente considerar a partir da primeira assinatura de leniência, e os números são realmente impressionantes. O Diogo ontem teve a oportunidade de citá-los, mas eu gostaria aqui de lembrar, foram mais de 100 acordos de leniência, incluindo aí acordos de leniência, aditivos e leniência plus, 116, para ser mais preciso, nesse balanço desses 14 ou 17 anos, dependendo de como se contar. Com relação à política de TCC, foi instituído 10 anos atrás, em 2007, passou por uma reforma importante em 2013, que realmente eu acho que foi um salto muito grande em termos de efetividade do programa, com regras mais claras, com mecanismos mais objetivos e incentivos também para que empresas procurem o CAD para colaborar e aplicar para um TCC. Em termos de números, na nova lei do CAD, foram 133 TCCs já celebrados nesses últimos 5 anos, 5 anos que celebramos a nova lei do CAD. Também os números bastante significativos. Esses números, na minha perspectiva, quase que falam por si só, em termos do sucesso do programa de leniência e da política de TCC. Uma última nota, antes de encerrar aqui essa breve introdução, que eu gostaria de destacar são os guias que foram publicados no ano passado, em maio do ano passado, então há pouco mais de um ano atrás, o Guia de Leniência e o Guia de TCC. São guias disponíveis em português e inglês, que eu acho que ajudam muito a política de leniência e de TCC, tanto na perspectiva dos advogados e das empresas, para uma maior compreensão das regras do jogo, quanto também, e digo isso com muita naturalidade, na perspectiva do CAD. Se nós pensarmos em que muitos funcionários do CAD, muitos técnicos do CAD são jovens, são recém-formados e basta fazer uma enquete, quem quiser fazer uma pesquisa, circular um formulário no CAD, pode comprovar que um técnico do CAD que negocia um TCC, ele negocia literalmente o guia de TCC com um guia de TCC debaixo do braço. E recorre ao guia de TCC para
desafiar algum ponto e poder, com isso, chegar numa maior precisão, trazendo maior estabilidade. O Marcelo Cagliari falou ontem de previsibilidade e transparência. Eu acho que é um binômio muito importante que realmente traduz, em parte, o sucesso dessa política. Obrigado, Michele. Por favor, presidente Esteban Greco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim, para a Comissão Argentina. Eu vou falar em inglês, mas posso trocar para portunhol anytime. Thank you, Michelle and Eduardo and IBRAC. It's very important for us to be here. I think the events like this and the possibility to strengthen the links between agencies and professionals of our countries are important to create a conscience of how these competition issues are main features for our countries and for our economies to progress and develop in a sustainable way. We are making some efforts, a lot of efforts in Argentina to catch up to the best practices. I think our cooperation with CAGI and other agencies like Chile, Peru, Mexico, Colombia is a very good feature and a key element for our competition policy in Argentina to achieve the best practices and to promote the convergence, not only in the legal framework, but also in enforcement and in the approach to competition cases. This is an important issue to give certainty to private sector, to investors, how to deal with these issues, how to expect they are going to be treated with their investments, and also to protect consumers. So also I want to thank competition authorities in Brazil, because our good relationships are very important for our improvements. So I will make only a brief presentation about this issue of anti-cartel enforcement and how we are dealing with this. We do not have a good record in Argentina in cartel cases. We have some 2 or 3 big cases with big fines, one in cement case, another in medical oxygen, and not a lot more. So we are approaching to this issue in 2 ways: improving our enforcement of actual Competition Act, and also promoting a change in the competition law. So I will give you some features of how we are proposing the changes. There are now in a draft bill under consideration of Congress that I think there are very good expectations of this draft bill to be approved between the end of this year and beginning of the next. So we can talk a little bit about the features that we are proposing to change of our law, and then we can discuss about a little more about which problems we find with actual legal framework. So we can follow the slides. The last year there was a draft presented to the Congress. The main features of the law is the creation of an independent agency. I think this is a very important issue, and it has consequences not only in cartel area, but also in anti-cartel enforcement. And the law also have a pre-merger review system. We do not have a pre-merger review system. We are in a system like in Brazil,
in years before, some years before. Also, we are proposing a leniency program. We do not have now leniency program in Argentina, and the new competition law has this provision. New penalty guidelines, so we are trying to update. Now in the actual Competition Act, we have a top fine of about $8.5 million. That is very low fine for big cartels. We are proposing to update these figures, taking into account a percentage of turnover, and also clarifying, giving more clear guidelines about how to calculate the fines. And also there is a creation of a special court for appeals. We can go through. About the leniency program, there are some features requiring the requirements for application. The first applicant will have immunity of administrative fines, and also against damages actions. Also, the new Competition Act does not include criminal sanctions. So, but the leniency program have a provision to avoid for the applicant criminal sanctions that are in the civil and penal codes. Also, we have provisions for the second applicant to have a reduction in fines between 20 and 50%. There was some discussion about this because in a first draft, the reduction for the second applicant were up to 80%, and in the actual draft, this is the top reduction for the second applicant is 50%. We can go. Give me this, please. We have also leniency plus provisions for reductions by 1/3 of the applicable penalty for a proponent that does not qualify for a leniency agreement, but provides information on a second cartel about which CNDC has or the authority had not prior knowledge. Also, this is part of our actual policy of cooperation with other jurisdictions. We can go through this in questions, but we have agreements, cooperation agreements with CADE, and also with Mexican authority, COFECE, with Spain authority, CNMC, with Indecopi of Peru. We have been cooperating informally with FTC and DOJ and DGCOMP in United States and Europe, and with Fiscalia in Chile, and also we are going to sign an agreement with a Chilean authority in the near future. About private enforcement, is still incipient in Argentina, but in the law we have some provisions for follow-on actions that will facilitate private enforcement. And last issue about settlement agreements. The actual Competition Act provides for settlement agreements to be presented until the final accusation that the commission or the authority made to the firm. This is the actual law does not provide for any guide of how much the fine could be reduced, or if is there going to be a fine or not. There are some discretion about this. I think this will be a challenge for the new law with a leniency program in force. The settlement agreement
has to be calibrated to not affect the incentives to present leniency applications. So we can discuss a little more about that. But the goal of this settlement agreement in actual law, and I can give an example, a recent example in Argentina, is to avoid a long litigation process. It is arguable if this could be applied to a cartel investigation, and also if the agreement and the settlement would be accepted if it's presented at the end of the process when you have evidence of conduct. But for example, we have accepted recently, a month ago, a very important settlement agreement in Argentina in an investigation about the credit cards and electronic payment markets. It is a settlement agreement where the firm proposed a divestiture. So it is the first time in Argentina that we had a closing of a case of an investigation of anti-competitive conduct with structural remedies. This is a divestiture with that breaks an horizontal and vertical integration. So in this case, what we have taken into account was that all the process between the open of the investigation, that was one year ago, all the process took 1 year, and we get an agreement that could have solutions for structural remedies for the market in a very short time period, and we avoid years of prosecution, and the case was at the beginning of the process with no evidence still in the file. So it is an interesting case to take into account how to expect treatment on settlement agreements. Thank you. Thank you. Obrigada, presidente Esteban Greco. Sander, por favor. Hello, yeah. Thank you very much. First of all, as you may have seen from my name, it's not a very Chilean name. Actually, I'm from the Netherlands, so I feel pretty at home here in this village and with this kind of weather. And I came to Chile 12 years ago, and since then I've been working in competition cases, before also in the Netherlands and in Brussels. And a large part of the work I'm doing is related especially with cartels investigations and internal investigation and legal forensics. And as such, I have been working in quite some cases where decisions were made whether or not to go for leniency, and when a decision was made to go for leniency, to assist the companies through the whole leniency procedure. When I came to Chile, I came to what they call a cartel paradise, because Chile is an ideal country for cartels, and you find all the textbook cartels still in Chile, at least definitely when I arrived. Why is that? Because Chile has certain characters which facilitate cartel behavior. First of all, it's a relatively small economy, a very concentrated economy, isolated at least years ago from other economies. So the incumbents were pretty much protected from new entrants. And moreover, given the way the Chilean society is organized, everybody, all the executives of the companies actually know their counterparts at the competition, either because they went together to school, they are playing football together, they see each other in the bar, they're married to the sister of the competitor, etc.
So in that sense, it is a country where some people say wherever stone you turn around, you find a cartel. Probably not entirely true, but definitely the rate of collusive action is relatively high. That was also because before 2009 there was not too much enforcement, or at least the Fiscalia, which is the enforcing agency, didn't have the tools to enforce. At that time, only since 2009, the Fiscalia has the possibility to do down rates and to make electronic interceptions, telephone taps, etc. And in 2009, the leniency program was introduced. As I will explain in summary, the leniency program is pretty state of the art. So a pretty good program is put into place, and you would then expect like an avalanche of leniency applications, but that has not been the case since 2009. And probably within the questions and answers, I can explain a little bit why at least in my experience, the leniency program in Chile has not been a huge success, although the figures seems to indicate different, because like there have been, of the last 14 cases, collusion cases before the tribunal, 6 were started by leniency. But anyway, those were cases where already the Fiscalia was investigating, so the parties were more or less forced to go for leniency, or there were investigations or leniency applications abroad. So it was they were also incentives highly to start a leniency application in Chile. But there's only one case in Chile until now, which is at least a case which is pending before the tribunal, which is where it was like Chilean companies who were like not part of an international cartel, or where there were similar cartels in other countries where they were also involved, but like a really national bid rigging cases where a company went for leniency, and that was only because one of the natural persons, executives involved, threatened to go himself for leniency and threatened therefore the management to say either the company goes or I'll go, because under the Chilean law it's possible both for natural persons as well as for companies to go in for leniency. And obviously if your executive goes first and the company goes afterwards, I mean the company loses the possibility of having full benefits. So, anyway, there's still not like a clear change in attitude of Chilean companies, Chilean management to go for leniency, even if they find out that there's some wrongdoing within their company. I'll go quickly through the Chilean system. In Chile, like you have two authorities. You have the Fiscalia, which is like the enforcer, who is like doing the investigations and now also responsible for merger notifications. And you have the special antitrust tribunal, which is an administrative tribunal, which is formed by five members, 2 economists, 3 lawyers. And they are supported by a staff of experts. And then in cases of appeal, you go directly to the Supreme Court. There is a modification made to the Chilean law recently in 2016, introducing a mandatory merger regime, but also the focus of the modification was on cartels. So they reintroduced penal sanctions for hardcore cartels, and they reinforced the leniency program. The leniency program, as I said, is existing since 2009. Basically, the first coming in has full discount on the fines, so 100% discount on the fine, and moreover,
now since 2016. He is also has the benefit of not being prosecuted, criminally prosecuted. There is no exemption from potential third-party damages claims. For the second applicant, there is a fine reduction up to 50%. The actual level of the percentage what you will give in is depending on the value actually of the additional information you're providing. There is now since 2016 also the leniency plus, meaning that if you're second, coming in second, but you reveal another collusion or cartel, you get 50%, so the maximum benefit for the first cartel as being the second applicant, and you get like a full immunity for the second one you're revealing. As I said, like there's the immunity is against the administrative sanctions, and for the first applicant against criminal sanctions. For like the second applicant, it's 50%, and for the criminal sanctions, it's a certain discount. But more importantly, in the law, it is stated that if you're sanctioned criminally for cartel behavior, there is a fine between 3 to 10 years imprisonment, where at least 1 year is an effective imprisonment. And as a second applicant, I mean, you get a certain like benefit in the sense that the obligation of the effective year of imprisonment is lifted. What are the requirements for a leniency application? Well, that is basically the same as in most other countries. You need to provide like precise and truthful and verifiable information, which helps the authorities to identify the other participants to the conduct, and moreover, the evidence should be such that the Fiscalia will be able to support and evidence a claim in front of the tribunal. You are obliged during the procedure to cooperate with the Fiscalia, and not only during the investigation, but also during the procedure in front of the tribunal afterwards. And if there is a criminal case initiated, also with the public prosecutor. And you're not allowed to disclose the fact that you went for leniency to any third party unless the Fiscalia files a claim or archives the case or gives you a certain exemption which you have to especially ask for. So, and that they are very strict there, because like obviously as soon as you went in for leniency, you want to, I mean, start your PR strategy for if a claim will be filed. You want to start probably with economists to start calculating more or less what kind of level of damages you can expect from claims from third parties. Everybody you want to contact, you have to go to the Fiscalia and ask for an authorization in order that you can contact the economist, contact like a PR company, etc., etc. The other problem is, of course, that this obligation not to reveal the leniency application also applies to any executive which is also covered by the leniency or from the benefit. But as you probably know, in a lot of cases, executives are either fired or are leaving on their own initiative, and it is always very tricky in order to keep such persons within the basket, as to say, and to assure that they will remain cooperating with the company, but also with the authorities, even though they are no longer within the firm.
And the other obligation is to put an end to the actual conduct, which gives also a little bit of an issue sometimes, because like obviously for companies who are thinking on whether to go in for leniency or not, there's no obligation to go for leniency. There's, I think, also no moral obligation to go for leniency. I think that within companies there is, as soon as you find out that there's wrongdoing, an obligation or even a moral obligation to try to stop the conduct. But if you stop the conduct, obviously you flag to your competitors there's something that there's an increased risk that you will go for leniency. So the fact that you have to stop with the leniency makes or incentives actually to go to go in and to apply for leniency. The leniency plus I explained already. The marker, well, I mean, everybody is probably aware of the marker. I mean, like if you're the first who applied, you get the marker. The second one who goes in will put on hold. There's always a possibility that the second applicant moves up in the order. For instance, if the first applicant withdraws his application, or he doesn't comply with certain obligations which are during the process in order to get the formal benefit. As indicated already by the other speakers, the Fiscalia is very active in cooperating with other authorities, not only on leniency, but also in merger cases, in all kind of other, in advocacy, etc. Not only with authorities in South America, but also increasingly through the typical international organizations with the authorities in Europe, in Canada, in the US, and even in Japan, Australia, South Africa. Which means that whenever there is an issue in a certain country, which may also a cartel, which may also have effect in Chile, we have to be very aware of the risk that the Fiscalia will open an investigation. I'm going quickly through to like last part, confidentiality. The confidentiality is a very important issue, especially, of course, in relation to third-party damages claims. The fact that all the information in principle supported to the Fiscalia in a leniency application and the procedure thereafter is regarded as confidential. The only problem is that in the end, it is the tribunal who has the final saying which information will be confidential or not. So, I mean, you can have like the assurance from the Fiscalia that everything and all your information will be kept confidential, but the tribunal can take a different position, especially if they think that it is revealing of the information is necessary to sustain their final decision. So there is always a certain level of insecurity of what kind of information, especially information on which may be useful for third-party claimants to support their claim or support their level of their claim, will become public and therefore will be used against the company in a later damages claim procedure. As I said, I mean, like I think that until now in Chile it hasn't been a huge success, the program. Here it says that 5 out of 14 collusion cases over the last year included leniency applicants. That's not correct. It's actually 6 out of 14, but it doesn't make too much difference. But again, from those 6, there's only one which was like originated from a Chilean collusion, national collusion. The rest was part of international collusions or where already an investigation of the Fiscalia was pending. Because in Chile,
you can file for leniency not only in a very preliminary stage, but you can also file for leniency when the Fiscalia already opened an investigation. So the possibility to go for leniency is open actually until the Fiscalia files a claim. After the Fiscalia files a claim, there's no possibility to go for leniency anymore. By the way, the number of actual applications, I understand that that's different here in Portugal, but the number of applications or the number of cases which are awarded by the Fiscalia but which were not yet followed up by a claim before the tribunal are unknown. We know that there are various cases either under investigation or under discussion, but the actual number or the industries involved is unknown. Thank you. Muito obrigada, Sander. Vamos passar agora para a segunda parte do painel. A minha primeira pergunta será para o presidente Greco. Assumindo que o projeto de nova lei de defesa da concorrência seja aprovado e o programa de leniência seja lançado no futuro próximo, qual será o papel do programa de leniência no combate a cartéis na Argentina? Obrigado. I think it's a very important tool, the leniency program. Actual act doesn't, and our history of enforcement is not the better legal framework to anti-cartel enforcement. We have I used to say that with actual legal framework we have incentives in the wrong way, because we have a lot of difficulties and obstacles for firms to make deals like mergers, because we have a bad merger review system with very low thresholds and a lot of cases that do not need to be reviewed. And also is an invitation for collusion, because we have a very low fines and we do not have the better tools to fight against cartels. So leniency program is one of the key issues to increase the probability of detection of cartels. We need, but it is not the only issue. We need to, and I think the draft law and under consideration in Congress has some elements like strong penalties and a clear or more certain way to calculate fines that could be a way to increase the cost for for the cartel to be if it's detected of the cost of being detected or getting caught, and also increase the probability of detection. But also we need to a vigorous enforcement of anti-cartel policies, and we are working in this issue with reforms in the agency and bringing more cases. But the leniency program, I think, is a key issue in this strategy. So also the way in which the leniency program will be applied will depend also in new regulations that the government and the agency will have to put in place. I think it's important for us to learn about the experiences in our countries, and I think Brazilian experience is interesting for us to learn why at the beginning the leniency program did not work very well, and why
now the leniency program is working well, which issues deals with the design of the guidelines and incentives, and which issues deals with the way that we have to enforce the law. This is an important issue, I think, that we have to develop. I think the provisions in the draft law are adequate, are in line with international recommendations and best practices, but we need to, I think it's important to have clear guidelines and a good jurisprudence in this area. So we need a step-by-step approach to this issue. We are working in reforms to prepare the field to implement the leniency program when the law, I think, is going to be approved. So I think it's a key element. That there are some issues that we were discussing about that I think is important to have keep in mind. The transparency and certainty are principles that we need to have in mind, because guidelines are useful for that, for applicants or firms. Take into account which steps they have to make, which are the consequences of application, and how the use of information will be treated in the process, and also the incentives. We have to take into account that we need to balance and calibrate the incentives to application to the program, and also to break cartels. I think in this, with this in mind, the draft bill prevents or provides for immunity against damage claims. So this is a decision that, to include this in immunity in the law, the decision towards give strong incentives for application to the program, because the main goal is to detect and penalize cartels. If you do not detect the cartels, you do not have damages to claim. So we need to put a strong incentive on that. And also the context is important. We came from a situation where during several years, the government was keen to promote agreements between firms. So we are trying to change the mind and business community about what are good practices. We are working hard to make this kind of cultural changes, but that was one of the reasons that why we do not include criminal sanctions in the draft law, because there was some technical and political reasons, I think. One of that is it could be a little schizophrenic to go from government promoting agreements to putting in jail people for doing that. So, but at the same time, there are some technical issues, because we were studying international experience on these issues, and I think there are very few cases, maybe only in US and any other case, that there are people in jail because of cartels. And also criminal sanction could
increase the challenges on how the evidence needs to be treated in cases where criminal sanctions are in place or where we do not have. So I think this is an important issue to take into account, but leniency program is a key element, not the only, but a key element. 90% of cases in US and Europe of cartel cases with sanctions came from leniency application. So this is a good answer. Thank you. Obrigada, presidente Esteban Greco. Conselheiro Paulo, bom, ao que tudo indica, a Argentina lançará em breve um programa de leniência. Com base na experiência do CAD com a implementação de soluções cooperativas, quais são os fatores-chave para uma implementação bem-sucedida e também quais são os principais desafios? Obrigado, Michele. Eu acho que é importante dizer no início, e aproveitando aqui uma provocação do presidente Esteban, que eu sei que tem um vínculo muito forte com a Itália, já me disse que na Itália ele se sente em casa, no sentido de uma provérbio, uma frase na Itália, que va piano va lontano. Então, acho que não tem que ter pressa na implementação de um programa de leniência. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a implementar um programa de leniência em matéria de combate a cartel. Nós já citamos aqui, hoje, ontem, que a primeira leniência foi assinada em 2003. Se a gente pegar esses 14 anos de história de programa de leniência no Brasil, nós percebemos que, e são dados objetivos, os primeiros 3 anos houve uma média de 1 leniência por ano. E se nós pegarmos os últimos 3 anos, houve uma média de aproximadamente 20 acordos de leniência assinados por ano. Já considerando o ano de 2017, ainda que não tenha terminado. Acho que nós estamos em 11, segundo foi dito pelo superintendente-geral adjunto Diogo ontem no painel dele. Então, acho que a primeira mensagem é essa. Eu vejo como um caminho natural que institutos como esse, que são institutos muito poderosos de investigação e de combate a um ilícito, no nosso caso, o ilícito concorrencial, que eles encaro com naturalidade que eles tenham um processo lento de implementação no início e que vão, portanto, tomando forma com o tempo, se aperfeiçoando. É natural, é até prudente que seja assim, na minha perspectiva. Olhando a realidade brasileira, esses 14 anos, eu consigo identificar pelo menos 2 fatores, certamente não os únicos, mas 2 fatores que impulsionaram a história, esses 14 anos de história de leniência no Brasil. O primeiro deles, eu diria, na primeira metade desses 14 anos, foram as leniências internacionais. Então, as leniências internacionais, se nós pegarmos as primeiras leniências que foram celebradas pelo CAD, muitas delas, acho que na ordem de 2/3 delas, tinham um componente internacional. Significa que empresas estrategicamente estavam aplicando para leniência em diversos países do mundo e inseriram o Brasil, nessa dinâmica, nessa estratégia de solução colaborativa. Portanto, o Brasil sendo inserido como uma jurisdição, um player, na esteira de uma estratégia de multinacionais, de empresas que estavam aplicando para leniência em outras jurisdições e outros lugares do mundo. E se nós olharmos a segunda metade desses 14 anos, um fator que chama atenção, certamente não único, mas é Lava Jato. Lava Jato realmente deu uma impulsão para o programa de leniência muito forte, e são coisas que acontecem, às vezes, ao acaso, no sentido de que foi um caso, está sendo um caso com muita repercussão. E a repercussão ela acaba integrando uma agenda de advocacy, uma agenda de promoção da concorrência e promoção dos institutos da concorrência. Nós tivemos, poucos anos atrás, o William Bonner, que é o nosso principal apresentador, o apresentador do nosso principal jornal, explicando em rede nacional o que é um cartel, o que é um programa de leniência. Isso não tem campanha publicitária. Nós fizemos uma campanha de 50 anos do CAD que pague isso, de certa maneira. Ou seja, nessa dimensão, a advocacia da concorrência, a promoção da concorrência, explicar para a população, para a sociedade, o que é um cartel, o que é um programa de leniência,
é uma coisa extraordinária no sentido da impulsão de um programa. Então, certamente não são os únicos 2 fatores, mas eu acho que são 2 fatores olhando a realidade brasileira. Olhando uma perspectiva um pouco mais geral e endereçando mais precisamente a sua pergunta, Michele, eu acho que, olhando experiências comparadas, eu acho que a ICN, a OCDE, fazem um trabalho muito importante ao analisar essas questões da efetividade de um programa de leniência. Qual é a receita de sucesso de um programa de leniência? E aí eu acho que tem alguns ingredientes que devem fazer parte e que, portanto, condicionam o próprio sucesso de um programa de leniência. Um deles é a ameaça de sanção. Antônio Gomes, então presidente do CAD português, hoje responsável pela divisão de concorrência da OCDE, esteve no Brasil há 3 anos atrás e falou com todas as palavras de que sem enforcement não há efetividade, não há deterrence. Então, sem sanção não há percepção de risco. Então, eu acho que a ameaça de sanção e o risco de detenção é um componente do sucesso do programa de leniência. Por que eu estou estressando ou enfatizando esse ponto? Porque a leniência, por si só, não vai ser um instrumento efetivo de combate a cartéis. Os cartelistas devem sentir o risco de detecção sem a leniência. E é por isso que autoridades da concorrência têm investido e eu acho que o CAD é um bom exemplo disso, vejo aqui pessoas que trabalham nessa área de inteligência do CAD, da Superintendência Geral, em métodos alternativos de detecção de cartel. Então, formas alternativas, investigações ex officio, portanto, investimento em áreas de inteligência de detecção de cartel, como o nosso projeto Cérebro, no caso específico do CAD, reforçam um programa de leniência, na medida em que geram uma maior desestabilização, um risco de detecção e, portanto, maior incentivo para um dos cartelistas correrem para a autoridade da concorrência e jogarem a toalha, pedirem a colaboração. Então, eu acho que a ameaça de sanção, então, um ponto-chave. Outro que está relacionado a isso, que é o risco de detecção. E, em terceiro, já falando especificamente num programa implementado, e que foi citado ontem, a questão da transparência e da previsibilidade das regras. Mas a transparência e a previsibilidade, ainda que seja essencial, um binômio que foi muito reforçado no painel de ontem, vem depois da ameaça e do risco de detecção, ou seja, ou vem junto, elas por si só não são suficientes. Então, eu diria que são esses 3 fatores, com base na experiência do CAD e, de certa forma, na experiência que eu vejo de internacional. Muito obrigada, conselheiro Paulo. Sander, na sua exposição, você mencionou que a política de combate a cartéis, né, mais particularmente o programa de leniência no Chile, não é uma experiência bem-sucedida. O que você acha que falta no programa de leniência? Né? Quais são os pontos fracos do programa de leniência do Chile e quais são os pontos fortes e como, né, deveria ser alterado o programa de forma a garantir uma implementação aí efetiva de soluções cooperativas no Chile? Thanks. Yeah, I think that it's not so much the design of the program itself. I think that, as I said, the program is pretty state of the art, and the implementation by the officials of the Fiscalia, in our experience, is also very professional and thorough. There are guidelines. I mean, the guidelines are available on the website of the Chilean Fiscalia, both in English and in Spanish, explaining all the conditions you have to apply with and the procedural steps. And in our experience, they follow the procedural steps. They are
They strike a right balance between investigating but also cooperating. So they really help you, because like when you go in with a leniency applicant and with a company, you know that, I mean, there's always a risk that the client hasn't told you everything. Which means that there's a risk that you don't provide all the information you need to provide. And there's a risk, of course, that they conceal other activities, which, like, if there's a second applicant, the applicant goes for a leniency plus, and actually you're worse off. So first of all, like in that sense, I mean, the Fiscalia also helps. They're not just like in a sort of like a passive mode, receiving the information, reviewing the information and say, okay, thank you very much, and you get leniency. No, they're doing interviews, they're reviewing the information, they ask for more information. If they have the feeling that your forensic work, where you were going through the email, through the WhatsApps, through the mobile data of the executives included, was not thoroughly enough. They give you advice on how to improve it if necessary. So they are experienced. It's like a special leniency team within the Fiscalia, and in my opinion, they're very professional. So it's not so much like the system itself or the program itself. I think that the problem in Chile is, and that has a little bit to do with what's just said, like the risk of being caught, and also the perspective, or like the perception of the people involved on the risk of being caught, because like let's face it, it's not just like the top management who is involved. A lot of cases, it's like middle management. They are actually driven by bigger bonuses and having bigger cars, nicer houses, beautiful boats. I mean, that's their main driver, and they don't think too much about like potential consequences for the company. So in that sense, you see a lot like that it's really difficult to first of all to convince, to find, and also within the company that there is that in the higher management, the ones who are making the decisions, it's actually known that there are issues going on, that there's wrongdoing. And on the other hand, also, I think, at least in Chile, I mean, it's still beneficial to be part of a cartel. The fines are relatively low, not as low as in Brazil, but in Argentina. But until 2016, the fines were a maximum of $30 million US. I mean, it's a relatively large amount, but if you're in a concentrated market, your markup of potential collusive behavior is probably outweighing those fines. The civil damages claims was not very popular in Chile. It's now a hot topic, but until now we haven't seen much of it. It's probably going to step up, but until now it was not like really a disincentive to be involved in collusion. We anyway will have single damages. We don't have something like triple damages as in the US. And until now, there has been nobody convicted and went to jail. And I think, and we have had the same discussion as was in Argentina on whether or not it is necessary to have criminal sanctions. Experience is, although there's not too much experience, that's true, and I think that in the US is one of the few jurisdictions where there are actually people going to jail, not only Americans, but I know for sure that there are quite some Dutch people also in jail at the moment in the US, and that really, I mean, the first question when we were
explaining to clients or in symposia on like the fact that they would introduce again like criminal sanctions for collusion. I mean, you see unrest with a lot of people. They say, "How and I can go to jail, and how long I can go to jail?" Because like in Chile, I mean, it's not very common for executives for white-collar crime, etc., to really do jail time. I mean, you do jail time if you steal a phone from somebody else, or like if you steal a car, but you don't do jail time if you're like bribe or you're like involved in white-collar crime or corporate crimes, and that's going to change. So I think that that's an important difference, an important incentive, and hopefully, but like it's something which will indeed step up the effectiveness of the leniency program. Saying that, I mean, like I think that really, in order to be effective in the future, what needs to be done is so not so much improving the program, but I think that the incentive, or there needs to be like a change in the mentality of the corporate community in Chile. And how to change that mentality is really to increase the incentives or the disincentives to collude, and that is higher fines. I mean, we now, since 2016, there's like a new fine structure where companies can be fined up to 30% of the sales of related to the products or services which were like related to the collusion over the entire period of collusion. So those fines can go up pretty high. And if that is impossible to calculate, it can be twice of the benefits made with the anti-competitive sales of like the benefits coming out of the collusion. So we assume that the tribunal, knowing that, I mean, it's very important in order to give like a signal that, I mean, you're really having a benefit and a big discount on a big amount of money, that the fines will go up very quickly, and that the first companies who are going to be sanctioned under the new rules and the new sanctions will face fines which are significantly higher than we have seen until now in the major collusion cases. Muito obrigada, Sander. Aproveitando o gancho, né, de você ter mencionado aqui a respeito de ações privadas de reparação de danos, eu gostaria de perguntar para o Miguel a respeito do projeto de lei, de nova lei de defesa da concorrência da Argentina, que tem uma particularidade no que diz respeito aos benefícios para o signatário do acordo de leniência, que é justamente a imunidade contra ações privadas de reparação de danos. Né, se por um lado, isso, sem dúvida alguma, é um incentivo adicional para celebrar um acordo de leniência, por outro lado, né, ações privadas elas podem funcionar aí como uma ferramenta importante para fortalecer o efeito dissuasório que é pretendido pela Lei de Defesa da Concorrência. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito desse tópico em específico do projeto de lei e como, né, a Argentina deveria aí conciliar, de um lado, os incentivos para o uso de soluções cooperativas, como o programa de leniência, e, ao mesmo tempo, ações privadas de reparação de danos. Muito obrigado, Michelle. Bom dia para todos. É um verdadeiro prazer para mim estar aqui. A conferência do IBRAC foi a primeira conferência internacional de defesa da concorrência que eu participei em 2002. Así que eu estou muito orgulhoso de estar aqui e agradeço muito a Michelle, a Pedro e a Eduardo pelo convite. Now I will continue in English. I'm sorry, my Portuguese it is not so good. My English is not so good too, but I have to continue in English.
So, talking a little bit about damage claims in Argentina is very similar like talking about cartel prosecution in Argentina. Because in both cases, we have systems that are extremely weak, and the enforcement of that systems is practically inexistent. Let me give you a context of where we were and where we are right now. As you may have heard, the Argentine antitrust system during the previous government that lasted for 12 years was used as a system to combat inflation and control prices. And in addition to that, it was used to obtain confidential information from the companies. That was the antitrust system in Argentina for 12 years, and the cases that were prosecuted during those years had the intent only of accusing the companies of increasing their prices and causing inflation. So practically there was no antitrust analysis in there, and the government wasn't interested really in cartel cases or in promoting competition in the market. So this created an agency that was extremely bureaucratic and very slow in taking decisions. And this is what Esteban inherited 2 years ago. And this is what basically Esteban is trying to change. And I think there's a lot of work here to be done. And that work started with a new law. I think it's a great idea to have a new law. I think it's great to have a leniency procedure. And I really like the damage claim part. However, I think that in Argentina we have an issue with enforcement. As Paulo was saying, I think the main incentive for the people to stop doing cartels or even to seek leniency applications is enforcement. And enforcement in Argentina currently is extremely slow. Cases take a lot of time. Not many cases had been detected. And when I think about enforcement, for me there are two different parts in enforcement. One is the sanction in itself. One is having an agency that can analyze, investigate a case, and immediately sanction it. And the other part of the enforcement, which for me is very important, and this is where I think in Argentina we need to improve, is in the procedural aspect. The procedure carried out by the Antitrust Commission in Argentina is weak. It's extremely weak. So if investigating a cartel case with a weak procedure is a problem, I don't want to imagine how a leniency application will be. So for me, we have two sides of enforcement. One is how we conduct the procedure and how we manage the companies to seek leniency and to try to show the Antitrust Commission what they are doing in order to obtain an immunity. And the other one is an Antitrust Commission really fining the cases, imposing sanctions. Once we have reached to that level, that I believe we are very far away from there, we have to start thinking about damages claims. We have, under our civil code system, anybody who suffers a damage can claim for indemnification. That's provided in the civil code, and there's no need for an antitrust law mentioned in order to look for indemnification under the regular judicial system. However, the antitrust law, the 1999 law, the one that is currently enforced, provides for the damage claim actions. They have, in the last 19 years, they have only been 2 cases, and they are related to the YPF sanction in 1999 and to the Semen case in 2005. I believe that the damage claims in Argentina have 2 main issues. One is that under procedural rules in Argentina, you need, in order to start a claim, you need to pay upfront a court tax, which is 3% of the amount claimed.
So that's really an issue for the claim damages system in Argentina. And the other one is there's no clear interpretation on the statute of limitation. Under the Argentine antitrust law, a statute of limitation is 5 years. Under the old civil code was 2 years, currently 3 years, and that amount is counted as from when the damage was known. So I believe we need a clear interpretation of when to start counting the statute of limitation, because I think that is also an incentive not to start damages claims under our system. But again, my point here is once we see real enforcement, both on the procedure and on the final rulings by the Antitrust Commission, we will start thinking about damage claims. But I believe that we have to resolve the first two in order to continue on the other one. Thank you. Muito obrigada, Miguel. Um tópico que está diretamente relacionado a esse assunto e que interrelaciona não apenas soluções cooperativas, ações privadas de reparações de dano, é a questão da proteção da confidencialidade dos documentos apresentados por signatários de acordos de leniência e de acordos de cessação de conduta. Conselheiro Paulo, o CAD está prestes a emitir uma nova resolução disciplinando o acesso por terceiros de documentos de investigação. E a proteção da confidencialidade é uma das pedras fundamentais para proponentes de acordo de leniência e de acordos de cessação de conduta. Em que medida ou de que forma essa nova resolução pode afetar os incentivos de empresas e indivíduos envolvidos em cartéis em firmarem acordos de leniência ou compromissos de cessação com o CAD? Obrigado, Michele. Acho que é uma pergunta muito pertinente, muito atual e que se insere justamente nessa conjuntura que o Miguel estava relatando do projeto de lei da Argentina e que outros países vivenciam também. Sobretudo, acho que a União Europeia teve uma experiência muito rica com a diretiva europeia que foi aprovada em 2014 e que está sendo transposta, cujo prazo de transposição venceu em janeiro desse ano e a maioria dos Estados-membros já transpuseram. Como é que eu enxergo a realidade que vivemos no Brasil, especificamente no CAD? Se a gente, olhando em perspectiva, mais uma vez, a história do combate ao cartel no país, dos cartéis no país, em especial de leniência, é visível no Brasil que houve e há uma certa, não vou chamar de dependência, mas um foco na responsabilização administrativa. E se a gente pensar em termos de responsabilidade, há 3 grandes esferas de responsabilidade em países como o Brasil, de Europa, de tradição da Europa continental, que é a responsabilidade administrativa, a responsabilidade criminal e a responsabilidade civil. Me parece, do ponto de vista geral, de bom tom, um maior equilíbrio entre essas 3 esferas de responsabilização. E a gente enxerga, olhando em perspectiva a realidade brasileira, vemos que há um foco muito grande na responsabilização administrativa. O CAD condena cartéis. Já são mais de 50 condenações de cartéis nas últimas 2 décadas. Ao passo que, talvez, no terreno de responsabilização criminal e responsabilização civil, nós não estamos, na perspectiva de país, com essa mesma intensidade. Então, eu acho importante dizer isso a título preliminar, porque o equilíbrio entre as 3 esferas de responsabilização de certa forma, positivo. E é nessa esteira em que eu acho que o CAD se insere numa estratégia de combate a cartéis no país, de maior dosagem entre o public e o private enforcement. Então, de fato, acho que uma série de iniciativas, de medidas estão sendo tomadas, tanto dentro do CAD quanto fora do CAD, no âmbito do Congresso Nacional, de modo a dosar melhor essas 3 esferas de responsabilidade e, portanto, ponderar um maior equilíbrio entre public e private enforcement, que vejo pessoalmente com muito bons olhos.
Então, endereçando mais especificamente o que tem sido feito no CAD, fora do CAD e, sobretudo, nessa perspectiva da confidencialidade dos documentos. De fato, houve uma minuta de resolução que foi posta à consulta pública, o prazo já se encerrou, se eu não me engano, no final de junho. Nós estamos em fase final de colheita dessas informações. Acredito que, num futuro muito próximo, muito breve, teremos condições de publicar essa resolução, que, portanto, vai trazer, eu acho que, algumas dessas medidas no sentido do CAD dar a sua colaboração para essa agenda de maior equilíbrio entre as esferas de responsabilização e, nesse sentido, incentivar ações de reparação, ao mesmo tempo preservando a própria política de leniência e a política de TCCs. O que eu acho importante, talvez, ressaltar da minuta de resolução, possivelmente a entrada em vigor em breve. Acredito que esses grandes eixos não devem ser alterados. Eu acho que uma é organizar uma prática que já existe. Então, deixar mais claro em termos de transparência, em termos de previsibilidade, que são termos que foram destacados ontem, hoje e em outros fóruns também, dar mais transparência, dar mais previsibilidade no sentido de reforçar a segurança jurídica de como a prática tem sido feita. E como a prática tem sido feita? A gente, com relação à confidencialidade especificamente, acho que há aí uma primeira grande perspectiva, que é olhar o processo como um cronograma. Então, a fase de pré-investigação tem uma dinâmica, a fase de instrução, de investigação, instrução, até o momento de julgamento, tem outra dinâmica, e a fase pós-decisão, quando eu digo decisão do CAD, decisão da Autoridade da Concorrência, tem uma terceira dinâmica. Os valores tutelados são distintos nas diferentes fases, se a gente dividir nessas três grandes fases, né, do processo. Pré-investigação, no sentido da averiguação preliminar, né, de um procedimento preparatório, em geral, uma fase anterior à própria assinatura da leniência, ou, sobretudo, antes da busca e apreensão, que é quando, eventualmente, aquela investigação se torna pública para o mercado. Depois, a fase de instrução, que tem a fase tanto na Superintendência Geral quanto no tribunal, e, em seguida, a fase posterior. Então, a resolução traz isso de uma maneira um pouco mais organizada e como que a confidencialidade, o valor confidencialidade do documento tem uma intensidade diferente nessas diferentes fases. O nome do beneficiário da leniência muda completamente a sua divulgação, né, olhando na perspectiva dessas três fases. Então, esclarecemos que, depois do julgamento, não há razão para manter essa confidencialidade especificamente. Com relação aos documentos, um aspecto que a resolução traz, a minuta de resolução, e espero que a versão definitiva também traga, uma maior proteção para o histórico da conduta. Nós sabemos que o histórico da conduta é um documento-chave, e, portanto, uma maior proteção do histórico da conduta, inclusive na terceira fase, pós-decisão, é vista com bons olhos na perspectiva da política de combate a cartéis e na política de leniência, porque nós sabemos também que o histórico da conduta ele traz, em geral, informações muito mais detalhadas do beneficiário da leniência, que, portanto, poderiam ser utilizadas contra ele numa eventual reparação civil, mas é um documento do CAD, né? Temos que lembrar isso, que a história da conduta é um documento elaborado pelo CAD, da maneira como viu aquela história. Então, são exemplos pontuais, acho que, da minuta de resolução, que nós tentamos, então, esclarecer e trazer maior segurança jurídica. E talvez, Michele, se me permite só complementar, porque se encontra na mesma esteira de discussão, é o projeto de lei que se encontra hoje no Senado Federal, que eu acho que aí traz instrumentos ainda mais fortes e eficientes nessa agenda de reparação de danos do país, porque o CAD tem um limite inclusive legislativo, um limite normativo. Miguel falou aqui, na experiência argentina, da prescrição, né? Ou seja,
como contar a prescrição, a questão, sobretudo, do termo inicial da prescrição. Esse é um elemento que depende de alteração legislativa. E eu acho que o projeto de lei, nesse sentido, que o CAD apoia, vem em boa hora e colabora, contribui para reforçar essa agenda de private enforcement, na medida em que deixa claro quando que vai ser contada a prescrição das ações de reparação de danos, sobretudo o seu termo inicial. Outro ponto importante trazido pelo projeto de lei, esperamos vê-lo em breve aprovado, é a questão que a Michele falou no início desse painel, de não deixar o beneficiário da leniência, ou o beneficiário dos TCCs, né, de um programa de colaboração, em posição mais desvantajosa em relação aos demais. Então, o fim da solidariedade civil com relação ao montante da reparação é um benefício, um aspecto muito importante que valoriza a figura do beneficiário da leniência, que valoriza a figura do beneficiário do TCC. Portanto, retirar a solidariedade civil dessas figuras é também um passo importante no sentido da preservação dos bons incentivos para a sobrevivência do programa. A questão também da reparação em dobro, né, do double damages, excluindo o beneficiário da leniência também desse aspecto, digamos, desse agravante. Então, são medidas que, na verdade, visam, da maneira que vejo, calibrar os incentivos para um sucesso, ou manutenção de sucesso, ouso dizer, de um programa de leniência de combate a cartéis no país e da política de TCCs. É um pouco como eu vejo, Michele. Obrigada, conselheiro Paulo. Vou fazer uma última pergunta para o Miguel e depois abrir para perguntas da audiência. Miguel, considerando as diferenças entre os programas de leniência do Brasil, em vigor no Brasil e no Chile, e do programa de leniência a ser lançado no futuro próximo na Argentina, quais recomendações você faria para um cliente que tivesse que coordenar propostas de leniência simultâneas nesses países? The first recommendation would be to effectively look for leniency in Argentina, because if in Brazil and Chile they will seek it, in Argentina they should do it again. Otherwise, the enforcers will start talking each other and exchanging information. I think that the leniency procedure in Argentina will be successful for two sides. One is the international enforcement. Right now, whenever an international company seeks for leniency, they seek for leniency everywhere. And I've had the chance in the past to discuss with clients what happens if you seek leniency in Brazil and Chile and you don't have leniency in Argentina. Basically, you start praying that the enforcers don't talk, they don't cross information, so they don't start investigating you in Argentina. So in my view, I think that in a way, we are complementing what our neighbors are doing. So what I'm trying to say is that the leniency is good on one side because it's a way for the enforcer to discover cartels and start persecuting them, but also it complements what is happening all over the world, because practically all countries have leniency procedures, and all countries are going through that way in order to discover and sanction cartels. Obrigada, Miguel. Abro agora para perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas para o painel? Por favor. Bom dia a todos. Eu vou ficar em pé, né, para me enxergarem. Bom dia a todos. Meu nome é Carla, eu sou procuradora federal junto ao CAD. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a banca, mas em especial ao professor Miguel pelo português. Bastante bom, fiquei emocionadíssima ao ouvir. Infelizmente, não falo o idioma de vocês com a mesma fluência. O senhor falou sobre o prazo prescricional e falou bem no começo da sua fala sobre que a possibilidade de qualquer um propor ação de reparação de danos, né? Eu tenho um especial interesse por esse assunto e nos casos que foram analisados pelos Estados Unidos, como precedentes, o caso Hoffman-La Roche, o caso Dernox e o caso da Christie's,
eles utilizaram, na verdade, como, digamos, né, parafraseando a professora Paula Forgione, como uma válvula de escape para não considerar preenchido o critério de submissão, que os prejuízos não eram causados necessariamente no território americano. Então, uma discussão entre efeitos e territorialidade. Eu gostaria de saber se há essa perspectiva, se, eventualmente, uma empresa que tem uma atuação transnacional fora da Argentina, se poderia propor ações de reparações de dano na justiça argentina. Obrigado pela pergunta. I think that's a very good point. That's related to the theory of effects. And in Argentina, we have we adopted the European system. So if you file for a damages claim in Argentina, the effects must happen in Argentina. So you will not have the right to claim damages in Argentina if the effects happened abroad. So that excuse in the event of a damage claim in Argentina, that would be an argument for dismissal also in Argentina. No? Bom, obrigado. Tenho uma pergunta agora para o representante do Chile sobre o caso, o empréstimo da prova do caso da... Sorry, I mean, Okay. I think the translator fell asleep, so I please do it in English. I'm sorry. Okay, I will try to. In the case of the compressor, on which the Chilean authority gave the proofs to Peru authority, and there it was related to a cooperation or not? A bilateral or plurilateral on the APEC cooperation, you know that? I think that it's the case of Tecumseh, Brazil. Yeah. Mm-hmm. I think that what I remember from the case is that actually the companies itself, they filed for leniency. So unless I'm mistaken, but I thought that at that case it was not because the Fiscalia got through its cooperation with CADE, but maybe CADE knows better, word of the case and started the investigation. I thought that the companies were already in a leniency process in Europe and then started to check where they were active and decided to go for leniency in the different countries where they were active. Okay, but between Peru and Chile, there was no bilateral cooperation in this case. I don't know. I mean, like we were in that case acting for one of the companies which were not active in Brazil or in Chile and was not accused in or part of the procedure in Chile. Okay. So whether or not there was any information exchange or whatever with Peru, I can't answer. Claro, por favor. Só apenas para complementar, eu acho que pegando o gancho do caso que foi citado, esse talvez seja o maior exemplo de caso de cooperação internacional na perspectiva brasileira, porque foi um caso em que foi julgado, inclusive, pelo CAD no final do ano passado, sob a relatoria do então conselheiro Márcio de Oliveira. Foi um caso em que houve uma busca e apreensão simultânea entre... does it work? I'm sorry. The translation? Yes. The translation, yeah. Foi um caso em que houve uma busca e apreensão simultânea entre as autoridades do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos. Leniência assinada em 2008, a busca e apreensão em fevereiro de 2009. E, portanto, só realmente em complemento, eu não sei especificamente como foi a cooperação entre outros países, mas foi um caso em que nasceu de uma colaboração intensa e muito interessante. No mesmo dia, no mesmo horário, a busca e apreensão em território brasileiro, em território europeu e americano pelas diferentes autoridades, de modo a preservar o efeito surpresa e, portanto, a qualidade das provas. Por favor, queria fazer uma pergunta para o Dr. Esteban. Dr. Esteban, vi na apresentação do senhor que, na Argentina, o projeto de lei para alterar a Lei de Defesa da Concorrência, um dos itens que o senhor menciona é justamente a criação de varas especializadas para julgar matérias concorrenciais. Aqui no Brasil,
essa discussão está na ordem do dia. O Conselho de Justiça Federal autorizou os tribunais federais a criarem varas especializadas de direito da concorrência, mas ainda há muito debate. Então, eu queria aproveitar um pouco da experiência argentina. Como já há um projeto, imagino que tenha tido um debate, em que ainda há um debate. A visão do senhor sobre isso e quais são, de uma maneira geral, que eu sei que o debate é extenso, mas os fatores positivos que capitanearam essa inserção desse ponto no projeto de lei? Obrigado. Obrigado pela pergunta. We have now some kind of unclear judicial review for cases because there are different parts or different courts that could apply for review. There are some kind of forum shopping in review of competition cases. There were some cases at civil and commercial courts, another to the criminal economic courts, and from 2014 there was a DAB, and some cases were to the administrative courts. So the main goal of the draft law was to clarify the judicial review, and this goes to the civil and commercial courts, and also promotes some special tribunal or some is a special chamber of this court to competition cases and this will apply to federal cases. There are some issue about how in the provinces will be applied, because in provinces there are some chambers have multiple jurisdiction in civil and commercial cases, but the first goal was to clarify the review process, and the second to have more specialized review. That was the main goal of the act. I don't know if Miguel wants to add something about that. I completely agree with you, Esteban. Mauro? Michele, me permita fazer uma pergunta ao Miguel, especificamente. Miguel, primeiro eu gostaria de falar espanhol do jeito que você fala português, tudo bem. Mas a pergunta Você fala muito bom espanhol, eu sei. eu quero só te perguntar o seguinte. Partindo do princípio de que, no passado, passado recente, havia muita influência política sobre a autoridade antitrust, o que é que foi feito para eliminar esta influência política e permitir que nós, no Brasil, recomendemos a um cliente fazer leniência na Argentina, dizendo a este cliente que nós não temos mais esta influência política que houve no passado, se isto é correto? Thank you for the question, Mauro. It is a very good question. First of all, the current commissioners, Esteban, the president, and the 4 commissioners are independent people. They come from the antitrust front. They know the antitrust law. They know competition. And I have to say that under the current regime, they are completely dependent from the Secretary of Trade, because you may have heard that the Antitrust Commission is not an independent agency in Argentina. It is an agency that performs the investigation and suggests the Secretary of Trade the decisions that it needs to take. However, this is completely modified with the draft bill that Esteban prepared and sent to Congress. The draft bill promotes an independent agency within the Ministry of Economy, but will have completely independent powers to investigate and to decide. So what we all hope is that
having people that is not politically dependent and being part of an agency that is also independent, we all hope that politics will not be any more involved in that. But let me be honest with you, that's a hope, a completely hope, because if you take a look at Argentinian history, we have had good years with pro-market governments, and we have had very bad years with non-pro-market promoters. So I'm talking about a hope, to be honest. Uma pergunta? Não? Por favor, Marcelo. Tem tempo. Só rapidinho, então, com a perspectiva de um aumento de enforcement na Argentina, a gente vai ter mais casos que envolvem os dois países. Muito caso brasileiro, na verdade, envolve exportações para a Argentina, e hoje em dia a gente tem essa situação de recomendar ou não para o cliente fazer alguma coisa, especialmente quando se refere à leniência que não existe. A gente teve a ameaça do desastre do protocolo de Fortaleza, que graças a Deus passou, mas eu queria perguntar um pouco o que vocês veem de cooperação entre os dois países, e aí para os dois, para o Esteban e para o Paulo, acontecendo. A gente tem, e o Paulo sabe isso melhor que ninguém, níveis diferentes de cooperação entre países, chegando até um extremo de compartilhamento de informações e investigação e tal. Existe alguma conversa entre os dois países pensando nisso? Vocês têm uma ideia de para onde a gente quer ir, pelo menos, nesse tipo de cooperação? É uma pergunta que a gente ouve também de clientes. I will go first. Thank you, Marcelo. I think it's a good question and a big challenge for us too. There are different steps or levels of cooperation. I think we are going through this step by step. We can begin with informal cooperation and talks that we already have with CAGI and other competition authorities. And also we have an agreement between our competition agency and CAGI. Next step is also we have our cooperation in Mercosur committee, but as you said, the protocol for the Fortaleza went away. So I think the first step is important. The second step is going through cases and cooperation in cases. We have, and we began with a step-by-step approach, but some cases where we ask for waivers for the parties to exchange information with other agencies. And I think this is the following steps in specific cases. We are going through this with other agencies like DOJ, for example, and I think it will be more frequent in future in new cases. I think it is important to take into account international cooperation and international cases as a step or a formal step or a procedural step in our processes, internal processes in the agency. There was, I think now it's important that in international cases to have these cooperation issues as one of the checklists of every case that we have to get through. So this is one way in which we are working to improve. And also there are some initiatives to enhance cooperation in between agencies. This year we launched some what we call a strategic alliance between Argentina, Brazil, Chile, Mexico during the spring meeting in the ABA. So we are working in some new steps in this alliance to be developed in the next weeks
And so this is another way to go through cooperation. Obrigado, Esteban. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Também sei que Marcelo é um grande especialista dessa questão. Eu vou tentar ser bastante direto. Eu vejo o CAD argentino, se me permite chamá-lo carinhosamente dessa forma, o CAD argentino como um parceiro-chave para o Brasil. Para o Brasil e para a região como um todo. Eu acho que a presença do Esteban aqui hoje representa isso. Não é um segredo do Estado dizer que o Esteban está fazendo uma viagem de 24 horas ao Brasil. Chegou ontem à noite e já vai novamente hoje à noite de volta por conta de compromissos perfeitamente compreensíveis, inclusive prioridades e projeto de lei em andamento na Argentina. Então, eu já tive... Ontem was my 50th birthday, so... Feliz aniversário para o Esteban, que ontem foi aniversário e ainda assim deixou a família, os amigos para vir participar do... Isso aí é o peso do IBRAC, Caminati, é a importância que o IBRAC tem na região. Ia talvez pedir para o Mauro fazer um feliz cumpleaños em espanhol, que o meu espanhol não permite, mas em nome do painel... Mas, em nome do painel, eu acho que, de fato, a Argentina é um parceiro-chave pelo impacto que tem essa amizade, essa relação entre Brasil e Argentina para a região como um todo. Nós sabemos que os países têm histórias e, sobretudo, idades de amadurecimentos da autoridade da concorrência muito distintos, né? E aí me permito, talvez, já dizer, o presidente Barreto está aqui presente, então ele pode... confirmar e esclarecer qualquer ponto, mas o presidente Alexandre Barreto abraçou uma iniciativa que nós vemos muito importante no CAD, que é um maior estreitamento de relações com os países latino-americanos, sobretudo numa agenda de capacity building, e eu acho que a Argentina entra como um parceiro nessa agenda de assistência técnica para os países que mais precisam, para as autoridades da concorrência que estão montando. A Argentina esteja passando por uma reforma importante, já tem um histórico, já tem pessoas formadas na área, e poderia, portanto, ser um parceiro do Brasil. Daqui a 3 semanas, o CAD estará participando de um treinamento no Indecop, o CAD peruano, inclusive, portanto, numa agenda de assistência técnica para os funcionários peruanos. Já fizemos isso no Equador, já colaboramos de forma ativa com o Paraguai, que tem uma autoridade da concorrência incipiente. A lei foi aprovada há poucos anos atrás. Portanto, eu acho que o laço bilateral, para responder à pergunta do Marcelo Cagliari, entre Brasil e Argentina, em particular entre o CAD Brasil e a autoridade da concorrência argentina, é chave para a região e para uma agenda de competitividade na região, ou seja, tem externalidades positivas, não só para o cotidiano de uma autoridade da concorrência, mas eu acho que até, ouso dizer, para o desenvolvimento econômico e social, para o futuro da América do Sul, da América Latina como um todo, em particular da América do Sul. Muito obrigada, conselheiro Paulo. Nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer muitíssimo aos expositores pelos excelentes insights em relação às questões que foram levantadas. Agradecer também o Pedro Zanota, que foi padrinho do painel e ajudou na organização de todo o painel. Aproveitar, inclusive, para dizer que ele está lançando, conversando com o CAD e com a SDE aqui no IBRAC, que está à venda aí no hall. E, além disso, agradecer ao IBRAC, mais uma vez, pela oportunidade de trazer esse tema tão interessante e tão importante aqui no 23º Seminário Internacional de Defesa da Concorrência, e também agradecer a audiência pela ativa participação. Obrigada a todos.